Haeldons e conterrâneos, sejam bem-vindos ao Serviço Secreto Imperial Ciro Diffrin Varenheis. E hoje vamos contar a história do nosso chefinho, o homem mais poderoso do continente do mundo de The Witcher, Emhyr Varenheis. Quem é essa pessoa tão emblemática, enigmática, misteriosa e que tem todo esse acesso de poder, de controle e que consegue botar medo até em quem nunca ouviu, né? Então hoje vamos contar a biografia de Emhyr e de uma forma um pouco diferente da convencional, do que nós estamos acostumados a ver nessa obra, tá? Tanto nos livros quanto nos jogos e na série. Vamos contar essa biografia de forma cronológica, desde a sua infância, passando pela sua adolescência, ali jovem adulto, até ele se tornar definitivamente imperador, tá? Então deixe seu like, compartilhe principalmente com quem você gosta e comente aqui o que você acha que ficou faltando ou as suas dúvidas e até mesmo suas opiniões, né? Porque nós vamos ver que a figura de Emhyr, ela é realmente tão importante para essa saga, porque se não fosse ele ou as suas motivações, nós não teríamos metade da história que aconteceu com o Geralt e Cirilla e as outras pessoas, tudo bem? Então vamos ver como que esse personagem ele elenca e junta toda a obra de Andrzej, do Andrezão, beleza? Bom, então vamos começar pela sua infância. Emhyr Varenheis é filho de Fergus Varenheis, que até então era imperador de Nilfgaard. Sua mãe, desconhecida. Local de nascimento, também desconhecido. Emhyr, ele conta que teve uma infância é, não conta, na verdade, né? Ele conta alguns flashes da memória que ele tinha do pai dele. Por exemplo, o pai dele, ele era avesso, o Fergus era avesso a questões religiosas, né? Então ele não sabia diferenciar um mito do outro, quem era fulano, o deus X e o deus Y se misturavam. Então ele não sabia necessariamente quem era quem e não sabia respeitá-los, né? E isso ele já conta também que desde o início, a princípio, Emhyr é diferente do pai dele, dessa forma, né? Então ele consegue fazer entender e estudou sobre isso, sobre as religiões, saber quem era Deus qual e para quem que serviam, né? E respeitando a história e todas a religiosidade das pessoas. E uma outra coisa que eles eram em comum, pai e filho, é que ambos eram avessos aos magos e feiticeiros e feiticeiras, tá? Mas Emhyr, ao longo da história, nós vamos ver que ele, apesar de saber que não gostava, sabia que precisava deles, né? Então aqui nós sabemos, já vemos um pouco da personalidade de Emhyr, que acredita que nós conseguimos ver que apesar de não ser útil, ele não gostar, ele não vai deixar isso afetar o objetivo que ele tem com aquelas questões, ou com aquela pessoa, ou com aquele profissional no caso, tá? Então, aí nós já vemos uma diferença entre eles. Então, o que acontece? Emhyr, ele, filho de Fergus, o rei até então de Nilfgaard, o imperador de Nilfgaard. Eu acho que é muito importante a gente saber que não é dito se ele é efetivamente rei ou imperador. Diz sempre que ele é o governante de Nilfgaard. E aqui, é lógico, se eu estiver errado, comentem aí, tá? Então deixa muito a entender que possivelmente Nilfgaard era só um reinado, assim como todos os outros, tá? O império vem justamente depois com Emhyr. E ele é deposto pelo usurpador, também de codinome Usurpador, porque o nome dele nós não encontramos. E o usurpador ele toma o poder de Fergus, sequestra Fergus e Emhyr, ou até mais quem mais seja da família, né? Nós não temos esse relato nem essa postura. E Fergus, apesar de com o controle, começa a tentar subjugar o Fergus. O usurpador tenta subjugar o Fergus o tempo inteiro para poder, de forma definitiva, tomar o poder. Porém, aqui já entra na primeira questão. Por que que alguém que já tomou poder quer subjugar de qualquer forma
o rei, né, o deposto, o Fergus, será que ele realmente então tinha todo o poder, né? Será que ele tinha realmente tomado o poder? Fica aí uma questão de que fica meio indecisa, né? E aí nessas tentativas de tentar subjugar o Fergus, o usurpador começa a torturar não só o Fergus, mas também o Emir. Emir diz que é torturado muito na presença do seu pai, justamente para tentar subjugar, e o Fergus ele fica ali persistente e não cede, tá? Inclusive, Fergus, o usurpador, chama um mago chamado Braffens, e para fazer um feitiço no Emir, que transforma o Emir em ouriço. Por quê? Aí também entra a segunda interrogação. Porque na linguagem nilfgaardiana, Emir significa ouriço. Então, ao longo da história, a gente fica meio confuso de saber se o Emir já se chamava Emir antes, e aí, por causa dessa jogadinha de palavras Emir e Eimir, o Braffens, ou Bratens, ele acaba transformando o Emir em ouriço, né? Ou se o Emir se chamava Dune mesmo. E aí, ele pega o feitiço, né, de Braffens transforma em ouriço, e no futuro o Dune pega esse nome Emir, transforma ele em Emir e assume essa simbologia dali pra frente. Então essa parte fica um pouco confusa, tá? Mas a gente vai ver que também a gente consegue resolver ao longo do presente. Mesmo assim, Fergus não resolve ceder, então por ultimato o usurpador mata Fergus, tá? E após matar Fergus, então assim a gente assume que tem o poder todo. E aí nós vamos para a fuga de Emir das mãos do usurpador para as florestas, tá? E Emir conta que foi atiçado cães para cima dele durante o dia, porém a magia que foi feita nele foi mal feita, tá? De Bratens. Então durante as noites, Emir ele volta ao seu estado original como um humano normal. E aí, na caçada, os cachorros não conseguem identificá-lo e nem as pessoas que viram ele só como ouriço. Então, isso fica. É uma ajuda para ele conseguir escapar e fugir para mais longe, né? Nessa jornada, então, nesse meio tempo da fuga dele e desse isolamento na floresta, que não se sabe quanto tempo foi ficado, né? Foi posto. E aí, parênteses. Desculpe pela gravação, mas vai ter. É no carro e é na rua, então vai ter muito barulho externo aqui. Eu efetivamente prometo, porque somos um canal iniciante, então temos aí muitos desafios pela frente. Então, por isso, a sua ajuda é muito importante aqui de compartilhar, de curtir, de divulgar para o próximo, para a gente poder crescer e criar algo muito mais profissional, né? Quem sabe um vídeo muito mais detalhado lá na frente, como este, por exemplo. Voltando, então, que o nosso querido Emir, ele encontra o rei de Sintra em maus lençóis, né? O famoso Rogner de Sintra, tá? Então, o Rogner aparentemente estava em maus lençóis aí e o Emir acaba o salvando. E, como forma de pagamento, Rogner oferece a lei da surpresa, que, para quem não sabe ainda, a lei da surpresa é quando você voltar para casa, aquilo que você não sabia que existia, que é uma surpresa para você, você tem que dar a essa pessoa que você desejou, né, ofereceu a lei da surpresa. Isso vale de qualquer coisa, né? Uma safra muito maior do que você imaginava de colheita, um filho inesperado, né? E aí nós vamos, né, ao caminho. Então, e aí depois disso, o Rogner volta para Sintra, muito mal, inclusive, e depois de um tempo morre, né? E o Emir, ele vai atrás, né, da sua dívida, né? Então ele vai para Sintra. Nesse período, Emir conhece Paveta durante a noite, né? Durante uma saída de Paveta ou uma forçação de barra para que a Paveta saísse, né? Da, da toca e o Emílio encontrasse. Então, Paveta
na verdade, foi a filha, né, que o Rogner não sabia que existiria, e com a Calante, né, com a Calante, a Rainha Calante, a Leoa de Citra. E aí, então, em tese, Paveta teria que ser prometida a Emir, né, como a pagamento da Lei da Surpresa. Então, mas mesmo assim o Emir vai lá, né, e ele consegue conhecer Paveta antes, então seduziu ela de certa forma. Então, durante o casamento de Paveta, alguns anos depois ali, algum tempo depois, já com Paveta e Emir se relacionando, o Emir se coloca lá, né, ele vai se apresentar. E até então, inclusive, né, Emir justamente para fugir, continuar fugindo do usurpador e dos seus caçadores, ele assumiu o nome de Dune de Erlenwald e para tentar fugir, né, e ser escondido, né? Então é assim que ele se apresenta para Paveta. Possivelmente foi assim que ele se apresentou também para Rogner. E assim que ele se apresenta, quando ele invade o casamento, né, na proposta, na proposição da mão de Paveta, como o Dune de Erlenwald, amaldiçoado. E aí nós temos a batalha, né, onde ele reivindica a lei da surpresa, conta a história, e a Calante o interroga, dizendo assim que isso é uma mentira, né, que o que esse cara está dizendo, o Dune está dizendo, é uma farsa, porque isso nunca aconteceu e que Rogner era um bêbado, né? Era um louco alucinado que falava merdas. E aqui a gente consegue abrir um outro precedente, uma outra interrogação muito boa da gente pensar. E ao longo do tempo a gente vai ver isso também. Realmente, será que foi uma mentira? Será que foi uma manipulação? Né? O que pode ter sido? O que pode ter acontecido efetivamente? Né? Porque nós só temos a versão de Emir, né? Do Dune. Nós não temos a versão de Rogner, porque ele, como é dito, inclusive pela Calante, que também pode estar mentindo, tá? Porque Calante era safa também, né? Não era leoa por acaso, que Rogner nunca havia comentado sobre isso. E aí é um embate, né? Calante pede para Geralt, que estava no casamento, matar o Dune, e ele diz que não vai matá-lo porque ele está amaldiçoado, né? Porque ele chama o ouriço, né, o Dune, de monstro, e ele realmente não era um monstro, era apenas amaldiçoado. E aí tem todo aquele bafafá, né? Onde Paveta realmente mostra que ama Emir, né? O Dune. E aí, no fim das contas, depois disso tudo, o Geralt fica ao lado do Emir, né? Fica ao lado de Dune. Quando toda a guarda se entranha, se tenta atacar e matar ou retirar o Dune dali, então o Geralt fica ao lado dele, luta com ele, salva o Emir, salva o Dune. E aí no fim, né, das contas, a Paveta explode o seu poder mágico, né, a seu sangue antigo, né, de forma descontrolada. Geralt consegue contê-la. E aí acalmou os ânimos. Nós temos a aceitação, né, entre muitas aspas, da Calante pelo destino, né, que deveria ser cumprido. E isso é dito sempre várias vezes ao longo da jornada, né, do que a lei da surpresa não pode ser ignorada. E aí, com o aceite da Calante, como do casamento então de Paveta com Dune, nós vemos aí o feitiço de Bretens ser desfeito. Então, Emir ali volta a ser humano, inclusive durante o dia, naquele momento. E aí abre uma outra questão. Por que, mesmo que Bratens tenha sido um mago muito ruim, por que ele faria um, um, um feitiço para que fosse desfeito, né? Fosse cancelado ao Emir se casar, ao Emir ter a aceitação da novo sogro ou da nova sogra? Por que ele faria esse tipo de feitiço? Será que ele era tão ruim assim, não sabia fazer? Ou será que teve algum motivo para ser feito, né? Então abre, nossa, um leque muito grande aí para a gente se aprofundar, mas eu acho que esse tipo de coisa eu vou deixar para um próximo vídeo. Vou deixar aqui apenas o resumo da biografia para a gente discutir depois, e coloca aí se você quer
esse outro vídeo para a gente discutir as teorias sobre essas interrogações que estamos colocando no vídeo, tudo bem? Então vamos seguir aqui. Então aí o Emir volta a ser normal, né? Ele como Dune volta a ser normal. E aí ele inclusive oferece a Geralt, né, a lei da surpresa, porque salvou a vida dele. Ele seria muito grato pelo Geralt, como ele não tinha nada também, que ficasse a lei da surpresa. Geralt tudo bem, aceita, né, a lei da surpresa, dá uma debochada assim, meio, né, de qualquer jeito. Só que antes do Geralt ir embora dali, Pavetta vomita. E aí já se abre a grande questão de que, caraca, Pavetta também tá grávida, era uma surpresa para todo mundo ali, então a filha daquele casamento seria entregue a Geralt de alguma forma, né? E aí, assim, gente, a ser entregue de inúmeras formas, né? O Emir, né, o Dune, ele tentou, viu a entrega da Pavetta como um futuro casamento, né? Ainda mais sabendo, né? Será que ele sabia ou será que ele não sabia que era a rainha, né? Seria a rainha de Sintra. E Pavetta, né, no caso, seria entregue a Geralt quando ela completasse 6 anos de idade, tá? Então, ali Geralt voltaria, então, dali a 6 anos, 7, né, dependendo de quanto tempo estaria a gestação, para retirar a querida futura filha deles, ou filho, né, naquela época, naquele momento não se sabia o que era, para levá-la, né, ou para instruí-la, enfim, ali fica grande incógnita. E você vê que aqui, ó, estamos em 16 minutos e quase na metade do nosso vídeo, tá? Eu gostaria que fosse menor, mas realmente é uma história que tem pano para manga. Aí faria uma blusa completa. Certo, certo. Então, ali, então o Dune, né, Emir, continua ali na corte citrense. Calante não gosta, sempre de olhos muito abertos quanto ao Dune. E é neste momento, segundo relatos de Emir, e que nós temos, né, o único que nós temos, e de novo, o único relato que nós temos é do Emir, ele encontra Vilgefortz. E Vilgefortz coloca para Emir sobre a profecia, né, de Tilene, como vocês preferem chamar, do sangue antigo de Lara Dorne, e que Pavetta, que era filha de Calante, que era filha de Fionas, né, e Rhiannon, e tantas outras, era descendente da Lara Dorne, e que aparentemente o filho ou da filha de Pavetta seria a criança predestinada a salvar o mundo, tá? Essa é mais ou menos, tá bem por cima da profecia de Tilene, tá? Salvar o mundo que eles vivem, né? E aí há esse plano mirabolante, né? Entre eles, Vilgefortz e o Emir, de como conquistar isso. Mas aqui é também a outra grandes interrogações, porque assim, o Emir, apesar de ser diferente do pai dele, de Fergus, ele começa a arrumar, eu acho que a partir desse momento, para o que deve ser feito. A partir desse momento não, eu acredito que ele deve arrumar, já arrumava desde o começo de que o que tem que ser feito tem que ser feito, né? O destino, ele é implacável. Então, sabendo disso, que o filho de Pavetta, né, o filho da filha do filho de Pavetta seria a criança pré-determinada, né, a criança salvadora do mundo, ele começa a controlar aquilo, né, como tentar controlar aquilo de alguma forma, tá? Mal sabia ele, inclusive, naquele momento, eu acredito, ou não, né, porque Vilgefortz também sabia muita coisa, de que já se havia tentado no passado manter o sangue de Lara Dorne controlado ali com incestos, né? Inclusive a famosa maga, né, Falca, era uma dessas linhagens, tá? E também aí é uma outra linha com muita história para contar. E então Vilgefortz e Emir se juntam e bolam um plano para tentar sequestrar o que no futuro seria a Cirilla,
Cirila, Fiona, Rhiannon, tá? E então, dentro desse plano, inclusive estava o quê? Sabia-se que lá em Nilfgaard estariam juntando uma nova frente para a retomada do poder e que o Emir seria necessário como esse símbolo de retomada do poder. Então a armada lá que tentou, né, que estava se juntando, se unindo contra o usurpador, queria usar o Emir apenas como símbolo para poder legitimar a retomada do poder, né? E assim, na verdade, num plano principal, fazer um novo poder lá em Nilfgaard. Então, o Emir ele junta o útil ao agradável. Então ele precisa dar um jeito de voltar para Nilfgaard, ao mesmo tempo que ele precisa concluir vamos dizer, o sequestro de sua própria filha, de Cirila. E uma desse formato foi o que? Olha, lá no abismo de Ségena, no passo de Ségena, que é um caminho ali entre Sintra e as Ilhas Skelligs, né? Sintra fica ali a oeste do continente e as Ilhas Skellig mais a oeste ainda. É um abismo muito amaldiçoado, né, pelo que se tinha na história, de que barcos, quando passavam por ali, sumiam. Vilgefortz confidenciou ao Emir que ali era um portal que ele fazia para sequestrar barcos, embarcações e levar para um local secreto deles, né, que seria lá no Castelo de Stiga, para poder fazer o que ele quisesse, né, no caso. Então ele sequestraria ali o barco, pegaria, né, Pavetta e Cirila, e aí eles seguiriam com o plano deles mirabolante, que também nunca foi dito efetivamente qual é, tá? Só tínhamos a suposição de que haveria um incesto de Emir com Cirila, tá? Mas Vilgefortz, no futuro a gente descobre também, que também estava com essas pretensões. Então, uma conversa aí, uma outra grande interrogação aí, que é quase um coração de tanta interrogação que qual que foi o plano. Tá bom. No meio do caminho, Pavetta descobre o plano, né? Sente o plano que Emir estava tramando. E antes de embarcar, ele manda a Cirila de volta para Calante. E aí quando embarcam já no meio do caminho, o Emir descobre isso, fica abismado e tem uma discussão com Pavetta, tá? Como de novo só temos o relato de Emir, ficamos com o relato de Emir. Então ele diz que em nenhum momento queria matar Pavetta, mas durante a discussão, principalmente ela se revoltou, né, explodiu seu poder novamente e acabou caindo do barco e morrendo, né? E até Geralt, durante essa confissão, o Geralt dá uma debochada, fala, nossa, que conveniente, né, ela morrer. E aí até mesmo Emir confessa que não amava Pavetta, tá? E aí também ele coloca que só conheceu Vilgefortz depois de entrar em Sintra e não antes. Então não foi algo premeditado que ele fez isso para acontecer, né? Desde o começo. Então ele só conhece Vilgefortz depois. Enfim, e Emir conta que chegou lá, né? Começou a ser aspirado o barco. Enquanto o Emir tentava salvar Pavetta, o barco foi aspirado. E eles deveriam estar num cômodo do barco que era protegido para poder realmente sobreviverem a essa sucção, vamos dizer assim, essa aspiração. E como ele não estava, quase morreu, foi encontrado as cordas, né, junto do barco e sobreviveu. Bom, com o plano totalmente desfeito, né, e totalmente arruinado, Emir decide voltar para Nilfgaard e retomada do poder, né? Só que aí, ao invés de só se tornar um símbolo, ele se torna realmente o líder, né? Então, eles depõem o usurpador e retoma o poder. E aí, Emir, ele junta a necessidade de precisamos construir um mundo melhor, porque lá no norte o pessoal é muito preconceituoso, né? Há muitas diferenças e eles não aceitam isso. E há um destino a ser cumprido, né? O mundo precisa ser salvo e a criança precisa. A profecia precisa ser realizada, o destino precisa ser concretizado, tá? E aí e aí é dito, inclusive por Emir, de forma assim, leviana, assim, meio que. E aí minha relação com o Vilgefortz ficou abalada. Ponto.
Então, de alguma forma ali, a relação entre eles se abalou um pouco, não sabemos por quê. E aí, o Emir ele começa a sua avançada para juntar outros territórios e outros reinos em sua volta. E antes mesmo de Cirila completar os 6 anos dela, né, o Emir faz a ofensiva contra Sintra, toma o poder de Sintra para sequestrar Ciri. E Ciri acaba fugindo, acaba conseguindo escapar das mãos do Carrir, né, que era o enviado especial para sequestrar a Cirila e trazê-la para o imperador, e, né, para o Emir e juntar. Então, e aí o Emir vai para essa ofensiva de consolidar todo o continente sobre um único guarda-chuva, né, sobre uma única filosofia, um único legado, para acabar com as desigualdades, ao mesmo tempo que ele tenta buscar sua filha novamente, tá? E aí, uma pausa para você curtir esse vídeo, compartilhar para quem quer, tome sua água, porque, olha, falamos direto aqui, 26 minutos, rapaz, e não tem edição não. Eu vou editar agora um pouquinho depois, lógico, com certeza, mas ó, haja papas na língua, toma sua água, porque água é vida, água salva pedra no rim e muitas outras coisas. Se você já curtiu, já compartilhou e já se inscreveu, muito obrigado, viu? Então aproveite e toma beber sua água, você já fez isso. Ó, a voz até deu um grau a mais. Vamos lá. Então, né, Hermir continuou com suas conquistas, né, para poder com os reinos do norte, sobre os reinos do norte, para poder consolidar isso. Porém, a história acaba depois da Segunda Guerra de Nilfgaard contra os reinos do norte, tá? Que é ao mesmo tempo que o livro se termina. Então o Emir consegue, depois de várias tentativas de várias formas, inclusive com a ajuda do Vilgefortz, a ajuda do seu pessoal da milícia, o Stefan Skellen, e outras pessoas, seu serviço secreto, né, com o Vattir, de Redox, e entre outros, né, quem acaba trazendo de volta a Ciri é o Geralt, né, de uma certa forma. Lá no castelo de Estiga, onde Emir vai presencialmente lá, encontra com Ciri, né? No primeiro momento ele não diz que ela é filha dele e tudo mais. O plano dele é, realmente, depois de contar a história para Geralt, que Geralt se mate junto com Yennefer e ele consiga concluir o plano de incesto sem que ninguém saiba. Porém, nesse momento onde o Geralt vai se despedir, né, o Geralt e Yennefer vão se despedir da Ciri, é comentado pelo Geralt, né, que a Ciri ali percebe o que está acontecendo, percebe o que vai acontecer, né, que Ciri que o Geralt vai ser morto, né, que o Emir vai mandar matar os dois, né, e ela chega em 3 passos, né, na frente do Emir. E aí o Geralt comenta que se não fosse, né, pela cor do cabelo, né, todos os trejeitos estavam ali mostrando que ela, né, Cirila, era idêntica ao Emir, né? O jeito de falar, o jeito de sua postura, os trejeitos de se gesticular enquanto fala, enquanto ela estava reclamando de que você não pode fazer isso com eles, é injusto, tudo que eu posso até aqui e tudo mais. E então assim, aí o Geralt nota que até os guardas, se tiverem um olhar um pouquinho mais atento, eles saberiam que, caraca, são idênticos, é pai e filha, dá pra ver. Então assim, isso fica muito, muito nítido, né? E o Emir, ele fica olhando, continua com sua posição, os dois se separam, né? Geralt e Yennefer vão para o seu suicídio voluntário, e a Ciri começa a andar com eles um pouco, saindo do castelo de Estiga. Aí a Ciri começa a chorar e tudo mais, e Emir vai abraçá-la, e sem mais nem menos deixa ela lá, e aí ele, no final ele fala, ele chama de minha filha, fique à vontade, minha filha, adeus, até mais, e segue seu caminho. Então Cirila fica livre novamente. E aí coloca outra interrogação. Se o plano de Emir
desde o começo, onde nós estávamos vendo, era do incesto, e do incesto para tanta concretização do destino da criança, do destino, né, da profecia, tanto para consolidar o poder de Sintra e ali para o norte, né? Por que que ele deixou ela ir tão facilmente? Por que que ela deixou ele ficar com Geralt e a Yennefer? Por quê? Né? Então a gente coloca uma grande interrogação aí. Bom, aqui já estamos acabando, caminhando para o fim, mas não efetivamente o fim, porque nós não conhecemos. Então Emir volta para Nilfgaard e dentro desse meio termo, né, Vilgefortz, né, tentou subornar, acreditando que conseguiria substituir a Cirila por uma falsa Cirila. Então ele tinha uma Cirila postiça lá, né, em Nilfgaard. E essa Ciri postiça seria ali é, realmente substituída mesmo, né? Tanto essa Cirila postiça quanto Emir, quanto o Vilgefortz, antes de morrer, sabiam que ela era não era a verdadeira Cirila, né? E eles estavam de acordo com isso e estavam prestes a continuar com essa posição. Tanto é que depois da Segunda Guerra, né, quando acabou a Segunda Guerra contra os Reinos do Norte, contra Nilfgaard, a paz é feita e Sintra se consolida como um império, né, parte do Império Nilfgaardiano, tá bom? Inclusive com a mostra dessa falsa Cirila como legitimada e imperatriz agora ao lado de Emir. Então, o que fica aí a questão? E durante uma das conversas de Emir com essa falsa Cirila, mostra o tempo inteiro que Emir, ele brinca, mesmo sem perceber que ele está brincando, que ele está mentindo, que ele está fazendo está parafraseando alguma coisa. Então aí abre grandes interrogações, né, de quantas vezes ele pode ter feito isso e as pessoas não perceberam, né? Que ele brincou, que ele usou aquela manipulação da conversa, deixou uma mentira se prolongar por mais tempo, ou uma verdade inflar mais do que devia, entendeu? Então, ali nessa parte final do livro, inclusive, né, a gente vê que o Emir realmente ele é uma pessoa muito mais sagaz, muito mais manipuladora do que a gente acredita que ele possa ser. E aí abre várias interrogações para várias coisas, né? E a gente não sabe efetivamente qual foi o fim de Emir, qual foi o fim da guerra, né? Se ele conseguiu vencer, se ele conseguiu continuar, se a elite, né, Nilfgaardiana o depôs, né? Então aí fica as grandes interrogações do futuro, né? Do continente como um todo, tá? Então, aqui nós encerramos a biografia de Emir Reis. Me conte aí o que você gostou, o que você acha que... conte as suas suposições também, as suas histórias. Eu vou fazer depois um outro vídeo, né? Para eu colocar meus pontos sobre o que poderia ser mentira ou não, para a gente debater essas interrogações que ficaram no ar, né? Tanto do passado quanto do que poderia ser para o futuro, tá? E porque realmente aí isso mostra o quanto Emir ele se torna uma pessoa realmente emblemática, né? Enigmática. Você não consegue decifrar ele, você não consegue entender. E é justamente por isso que as pessoas, né, como o temem como imperador, né, e o respeitam de certa forma, porque como é que você vai conseguir prever os passos do próximo de um cara como esse, né, que não tem que você não consegue identificar, não consegue ler, não consegue saber onde aperta o calo, onde você vai apertar se você não sabe onde dói, né? E muitas vezes também nessa jornada o Emir mostra muito sagaz a inteligência, na estratégia, ele sabe aonde provocar. Por exemplo, ele que começa a provocar uma crise entre os reinos do norte e seus feiticeiros e seus magos, né? Porque eles jogam contra o outro, ele começa a falar assim, olha, reis e rainhas do norte, ele com o serviço secreto, né, imperial, por isso que o serviço secreto imperial ele é muito mais efetivo do que o serviço de inteligência redaniana, e entre outros, né,
Ele consegue implementar uma mentira dessa magnitude. Ele consegue fazer com que falar com os reis e rainhas, dizendo que os feiticeiros estão tramando algo sozinhos, então eles não poderiam mais contar com eles. Eles começam a se juntar só entre os reis, como eram antigamente. E aí, quando essa primeira reunião acontece, e tem relatos e tem provas disso, o que o Emir faz? Pega isso e joga para os feiticeiros: ó, seus reis e rainhas estão fazendo coisa sem os seus olhos, o que vocês vão fazer? Então você vê que e isso foi uma boa abertura que ele teve, né? Essa racha entre reis e magos, né? E conselheiros, fez com que ele conseguisse avançar para cima do norte com mais facilidade, né? Porque ele conseguiu dividir os reinos. Então, olha só o quanto de estratégia, quanto de lealdade, até mesmo dos seus servidores, né? Ele conseguiu ter. Então, e você vê que mesmo assim não acabamos a história, né? Tem muita coisa para falar sobre ele. Então, me diz se você curtiu, se você gostou. Vamos criar vídeos mais legais e mais profissionais no futuro, com certeza. Mas deixa seu joia, compartilhe com a gente, compartilhe com outras pessoas. Desculpa por spoilers, né? Se você viu que ia tomar algum spoiler, dá uma pausa aí. Eu vou tentar na edição colocar alguns pontos avisando sobre isso, tá? Siga o canal e muito obrigado e até a próxima.